para ver se pegou aqui a gravação, o microfone é aberto. Então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. É sempre uma alegria contar com esse apoio e com esse interesse em estudarmos esse material maravilhoso que tanto benefício tem feito à nossa mente, né? Ao nosso espírito, à nossa forma de pensar. E com certeza todos que se disponibilizam de uma medida ou outra a permitir que o Espírito Santo haja na mente através dessa forma que estamos aprendendo desse curso, ou mesmo de outras formas, mas que permita ao Espírito Santo, ele não dorme em serviço, né? Ele aproveita tudo e sempre trará bênçãos para nós. E hoje nós vamos dar, então, uma continuação e, na verdade, até vamos concluir as lições de amor, que são do capítulo 6, e sendo que nós estamos estudando, então, as 3 lições, aqui o curso ele traz dividido em 3 passos, a forma de nós mudarmos o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. E o primeiro passo, então, foi que para mim ter, eu preciso dar, né? Se eu quero ter algo, eu preciso dar isso a todos, porque o dar e o ter são simultâneos, diferente das coisas do ego, que para mim dar, eu preciso receber primeiro. E no Espírito Santo, como ele é Espírito, como ele fala de ideias, de pensamentos, para mim ter pensamentos, eu os tenho quando eu dou. Então a primeira lição foi para ter, dar tudo a todos. E no segundo passo, então, uma evolução de dar tudo a todos é para ter paz. E aí nós estamos dizendo já uma meta positiva do que nós queremos. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. E hoje nós vamos ver então o último passo dentro ainda da mudança de pensamento, que é um passo crucial também para concretizar essa mudança do pensamento, que é ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Então, sem uma disciplina, sem uma vigilância, nós não vamos ser consistentes com a escolha, e sem consistência o nosso sistema de pensamento não mudará, e sem isso o curso ou qualquer pensamento do Espírito Santo não nos pode ajudar. Não que ele não esteja em nós, não esteja disponível, mas nós não estaremos nos abrindo para ele. E para nós começar, então, a ver especificamente, então, esse tópico de hoje, que é do capítulo 6, a seção 5, o tópico C, ser vigilante a favor ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino, fica na página 116, nós vamos fazer um minutinho de aquietamento mental, que eu convido a todos, a quem estiver também escutando na gravação, pode também aproveitar e fazer esse minuto de internalização, de aquietamento, de a gente respira mais pausadamente e se concentra, coloca toda a nossa vontade na entrega da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele utilize aquilo que nós fizemos, que é essa aptidão para a aprendizagem, que ele a utilize a favor de Deus em nosso nome. E assim nos traga o conhecimento, o se revele naquilo que nós estamos prontos para receber e naquilo que necessitamos para seguir rumo a essa jornada de paz e de reconhecimento de quem que nós somos, como filhos de Deus. Então, colocada a meta, que é de que esse estudo
venha da nossa mente certa, venha da parte da nossa mente que ainda está conectada através do Espírito Santo com Deus, nós estamos prontos para iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, que é essa leitura comentada que a gente faz, como já estamos acostumados e que estamos fazendo sequencialmente do texto. E nós iniciamos com o primeiro parágrafo, que diz, Jesus falando, né? Dissemos anteriormente que o Espírito Santo é avaliador e tem que ser. Ele separa o verdadeiro do falso em tua mente e te ensina a julgar cada pensamento que permites que entre em tua mente à luz do que Deus lá colocou. Então, o Espírito Santo ele tem uma função muito específica na nossa mente enquanto nós estivermos aqui na ilusão. E essa função específica é fazer por nós aquela capacidade que nós perdemos, que é de aprender a diferenciar os pensamentos da mente certa daqueles pensamentos da mente equivocada. Então, nós perdemos essa capacidade, nós nos confundimos, o ego nos confundiu, nós passamos a acreditar nele e nós, por conta própria, agora não temos recurso para diferenciar o que nos fere e o que vai nos trazer a paz. Porque aquilo que vem da mente certa é isso que vai nos trazer a paz. E todas as ideias do ego, até as alegrias e os prazeres que ele propõe, ele, na verdade, a nós, como filhos de Deus, eles nos ferem, porque eles vão contra o nosso ser, contra a realidade que nós somos. E então, o Espírito Santo, ele faz essa avaliação, como ele colocou aqui. Ele diferencia quem é quem daqueles pensamentos que nós temos na mente. Por isso, aqui no 1:3, ele continua, qualquer coisa que esteja de acordo com essa luz, ele retém para estabelecer o reino em ti, para fortalecer o reino em ti. Então, o Espírito Santo tem 3 formas, né? A primeira, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que vem da nossa mente certa, o Espírito Santo, ele retém, ele guarda isso, para fortalecer isso no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é composto dos pensamentos certos, dos pensamentos de alegria da mente certa. Então, a totalidade dos pensamentos que estão de acordo com a vontade de Deus, estes são o conteúdo do reino de Deus. E o Espírito Santo, então, faz essa triagem. Aquilo que está de acordo, ele preserva. O que está parcialmente de acordo com ela, ele aceita e purifica. Então, aquilo que está parcialmente certo, ele retém coisas de Deus, mas está contaminado com o ego também. Ou então está com o ego, mas tem coisas de verdadeira alegria ali, tem coisas de amor junto. Então o Espírito Santo purifica, ele faz essa triagem e aquilo que está de acordo com a vontade de Deus para a nossa alegria, ele também segura isso. E o restante, aquilo que era oposto, aquilo que era ego, ele rejeita. E no 1:5, mas o que está inteiramente em desacordo, ele rejeita, julgando contra. Então, aquilo que é totalmente egóico, aquilo que irá nos ferir a nós como Cristo, como filhos de Deus, o Espírito Santo rejeita, porque ele sabe que não é real, porque não vem de Deus. Então, as 3 formas, está a favor de Deus, é assegurado para nós, é preservado. Está parcialmente de acordo, é feita a triagem e ele assegura aquela parte certa. E aquilo que está em desacordo, ele simplesmente descarta, porque não vem de Deus, não é verdadeiro. É assim que ele mantém o reino perfeitamente consistente e perfeitamente unificado. Lembrando que o que é o reino, aqui de reino de Deus, com R maiúsculo?
O reino de Deus ele é composto de todos os pensamentos de Deus e dos filhos de Deus. Então, todos os pensamentos que são amorosos, que vêm do amor. Então, o Espírito Santo, ele mantém esse reino unido. Então, nenhum pensamento de amor é perdido. Por isso que aquela ideia falsa do ego de nos dizer que quando a gente largar do ego nós vamos ter que sacrificar alguma coisa, até para sacrificar alguma coisa aqui do mundo para voltarmos à existência do céu, é totalmente falso. Por quê? Porque nada do que é verdadeiro, nada que vem do amor é perdido. Todos os pensamentos de amor estão no reino de Deus. Lembra-te, porém, que no 1,7, lembra-te, porém, de que o que o Espírito Santo rejeita, o ego aceita. Então, o ego, ele é totalmente oposto ao Espírito Santo em tudo, eles não têm nada em comum, e aquilo que o ego, que o Espírito Santo preserva para nós no reino de Deus, esses pensamentos, o ego rejeita. E aqueles que o Espírito Santo rejeita, é esses que compõem o reino do ego. Isso é assim porque eles estão em desacordo fundamental sobre todas as coisas, estando em desacordo fundamental em relação ao que tu és. O ego, então, diz que eu sou uma autocriação, que eu sou um ser separado de Deus, e o Espírito Santo sabe que eu ainda sou extensão de um pensamento de Deus. Então, eles estão em desacordo. As crenças do ego em torno dessa questão crucial variam, e é por isso que ele promove diferentes estados de ânimo. O ego, ele tanto pode... O ego, ele tem milhares de ideias que ele pode dizer que eu sou um ser... Eu posso tanto ser apenas um corpo, ou eu sou um corpo e uma alma, mas uma alma separada. Ora ele diz que eu sou um filho da alegria, ele me dá prazeres. Ora ele diz que eu sou o filho do sofrimento e ele me dá dores. Então, dentro do ego, o estado de ânimo varia de acordo com aquilo que eu sou. Se eu sou uma vítima, eu sou sofredora, e tem momentos que ele dá prazeres e ele me faz acreditar que estou feliz, que fui criada para alegria. Então, o ego, ele não mantém uma estabilidade de um único pensamento, porque ele é variável. O Espírito Santo, ele nunca varia nesse ponto. E assim, o único estado de ânimo que ele engendra é a alegria. O amor e a alegria são sinônimos. Então, tudo que vem de Deus engendra alegria. Todos os pensamentos de Deus trazem alegria, portanto, todos os pensamentos do Espírito Santo, não importa a forma que isso vai tomar para nós aqui no mundo físico. Se eles vêm do Espírito Santo, eles vão engendrar alegria. E ele a protege, essa alegria, rejeitando tudo que não nutre a alegria. E assim, só ele é capaz de manter-te totalmente alegre. Então, dentro do ego, identificado com o ego, não há como ser um único estado, não há como ter consistência, não há como ter um estado de ânimo que seja estável. Só a alegria pode ser estável, mas não é a alegria do ego, não é a alegria que vem de algo privado, de algo separado. É a alegria do reino de Deus que o Espírito Santo nos dá. É uma alegria que o mundo aqui desconhece. É uma alegria que vem da paz da mente. E isso só o Espírito Santo guarda para nós. E só isso é ser totalmente alegre, porque não tem oposição. E aquilo que não tem oposição não engendra medo, porque não tem oposição. Se não tem oposição, se não há medo, é uma alegria perfeita. Então, esta é a dádiva dos pensamentos que o Espírito Santo guarda para nós. O Espírito Santo não te ensina a julgar os outros,
porque ele não quer que ensines o erro e o aprendas. Então, julgar os outros é reconhecer erros neles. Mas se o Espírito Santo não quer que eu aprenda os erros nem ensine, então ele não quer que eu julgue os outros. Dificilmente ele seria consistente em seu ensinamento se permitisse que fortalecesses o que precisas aprender a evitar. Então, o julgamento mundano, aquele aqui dentro do mundo, ele precisa, é o julgamento mental, gente, não é o julgamento de, por exemplo, eu sair na rua e eu olhar para a direita e para a esquerda para ver se não está um carro passando para não ser atropelada. Isso não é um julgamento, isso é ser cuidadosa, funcional. É um julgamento de pensamento, de julgar contra um filho de Deus, de julgar que um filho de Deus é aquilo que eu estou vendo projetado dentro do mundo. Então o Espírito Santo não quer que eu faça esse julgamento e eu preciso aprender a evitar isso. Então por isso que ele não nos leva, não nos ensina e não quer que nós ensinemos a julgar. Na mente de quem pensa, portanto, ele é julgador, mas só no sentido de unificar a mente, de modo que ela possa perceber sem julgamento. Então, aparentemente, o Espírito Santo faz um julgamento, sim. Ele julga, como nós falamos há pouco, os pensamentos do ego insuficientes para nós. E só os pensamentos que vêm da mente certa como suficientes. Só que ele precisa fazer aparentemente esse julgamento para que nós venhamos, enfim, a nos conhecer sem julgamento algum, apenas totalmente felizes, totalmente alegres, totalmente na mente certa, na mente amorosa que foi criada por Deus. Que no 2.4, isso faz com que a mente seja capaz de ensinar sem julgamento e, por conseguinte, de aprender a ser sem julgamento. Então, no momento que a gente vai para, entre aspas, o julgamento do Espírito Santo, nós estaremos aprendendo a não julgar, a ver além, a ver o reino de Deus por detrás de todas as aparências. O desfazer só é necessário em tua mente, de modo que não venhas a projetar em lugar de estender. Então, por que o Espírito Santo aparentemente ainda precisa julgar por nós, na nossa mente? Para desfazer. E desfazer o quê? Aquilo que nós projetamos. Porque aquilo que nós fizemos em Deus é estender. Para nós parar de projetar aquilo que é separado e estender aquilo que é verdadeiro. O próprio Deus estabeleceu o que podes estender com perfeita segurança. Então, o que nós podemos estender? Aquilo que é compartilhado com os pensamentos de Deus. E todos os pensamentos amorosos que nós temos, amor que eu digo não é aquele amor separado do ego, é o amor daquele que é estendido a todos, que é então de acordo com a vontade de Deus. E por isso que a própria segurança em Deus em estender. Assim sendo, a terceira lição do Espírito Santo é, então, a última lição da mudança do pensamento: ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Por que então ser vigilante a favor de Deus? Porque todos os nossos pensamentos amorosos, eles estão de acordo com a vontade de Deus. Deus, ele se alegra com nossos pensamentos amorosos, porque esta é a alegria dele. Então, por isso que nós precisamos ser vigilantes a favor do reino de Deus e de Deus, porque aí nós estaremos em comunhão com os pensamentos amorosos que vão realmente nos trazer alegria, nos trazer liberação, nos trazer bem-estar. Então, por isso que precisamos dessa vigilância. Não é uma ordem de Deus, e a vigilância também é uma coisa temporária. Ela só
é necessária enquanto nós ainda acreditar que nós podemos também ter o oposto, que nós podemos ter as ideias separadas do ego. Então, já que nós pensamos que existem dois sistemas de pensamento, tem a mente separada do ego e tem a mente certa do Espírito Santo, então nós temos que ser vigilantes a favor de uma para não cair na tentação de outra. Continuando aqui no C3, este é um passo da maior importância em direção à mudança fundamental. Lembrando que a mudança fundamental é a mudança na nossa mente, é a mudança na nossa percepção sobre o mundo, sobre quem nós somos. Então, esse passo de ser vigilante a Deus é fundamental para a gente obter essa mudança. Contudo, ainda há nele um aspecto de reversão do pensamento, uma vez que implica que há alguma coisa contra a qual tens que ser vigilante. Então, ainda é aqui no mundo dual, porque se eu tenho que ser vigilante, eu tenho que ser vigilante para que aquela outra coisa não faça parte daquilo que eu quero. Então, ainda é aqui, ainda é no sonho. Avançou-se muito em relação à primeira lição, que é meramente o começo da reversão do pensamento. Então, a primeira lição é para mim ter, então, esses pensamentos de alegria, eu preciso dar ele a todos. Se eu não dou, eu não tenho. E também em relação à segunda, que é essencialmente a identificação do que é mais desejável. Sendo que na segunda eu disse que para ter paz, eu preciso dar paz. Então, eu estabeleci o que é que eu quero. Esse terceiro passo aqui, esse passo que decorre do segundo, assim como o segundo decorre do primeiro, enfatiza a dicotomia entre o desejável e o indesejável. Então, aqui nessa vigilância, eu estou estabelecendo o que eu quero e o que eu não quero, e eu tenho que ter isso com muita clareza. Portanto, faz com que a escolha final seja inevitável. Então, realmente, se eu quero voltar a um sistema de pensamento que vai me fazer feliz, eu tenho que me voltar nessa direção de um sistema que é a própria alegria em si, que é o sistema de Deus, que é o sistema de amor. Enquanto o primeiro passo parece aumentar o conflito, e o segundo pode ainda acarretar conflito em certa medida, esse passo pede vigilância de forma consistente contra ele. Então, agora nós estamos aprendendo a cair fora do conflito. Lá no primeiro passo, nós vimos que enquanto nós tivermos isso, tentando aprender que aquilo que eu quero ter, eu preciso dar, mas eu ainda estou conflitada com isso, e isso pode me perturbar muito, porque é uma coisa ainda incompleta na minha aprendizagem, como mudar o meu sistema de pensamento. Para ter paz, escolher a paz, também ainda pode engendrar um certo medo, porque eu posso não saber, eu posso estar equivocada, eu posso pensar que algum conflito vai me trazer paz. Mas agora, no terceiro passo, nós estamos aprendendo a ser vigilantes contra o conflito. Então, aqui o conflito acaba e aqui nós iniciamos a nossa jornada em segurança, e aqui a mudança do pensamento começa a ser leve e feliz e bem-aventurada e bem aceito por nós mesmos. Nós, como tomadores de decisão, aqui que vem a nossa realização dentro do mundo dual. Estou aqui no 4.2. Eu já te disse que pode ser tão vigilante contra o ego como a favor dele. Essa lição não ensina somente que pode ser, mas também que tens que ser.
Ele não se preocupa com a ordem de dificuldades, mas com a prioridade clara de que deve ser dada a vigilância. Então, ser vigilante a favor do reino de Deus ignora o tamanho de contra o que eu estou largando a minha vigilância, contra o que eu não estou aceitando. Então, o ego tem graduações, tem dificuldades em problemas, tem os problemas pequenos, médios, grandes. Quando eu estou a favor do reino de Deus e dos seus pensamentos, eu abandono totalmente o ego, independente do tamanho que ele pareça ser. Então, isso aqui, ela é uma lição que se aplica a absolutamente tudo. Ao mais ao maior problema que eu posso perceber, e também ao mais simples, porque ele ignora totalmente o conteúdo do ego, ele simplesmente o descarta como sendo insuficiente, independente da sua graduação. Então, essa lição, ela é inequívoca no sentido de que ensina que é necessário não haver exceções, embora não negue que a tentação de fazer exceções vai ocorrer. Então, nós ainda vamos ser tentados pelo ego, enquanto nós tivermos aqui com a mente dual, nós sempre vamos ser tentados pelo ego. E esse não é o problema. O mundo aqui é dual, então faz parte, vira problemas do ego, pensamentos do ego. Mas nós temos que aprender a reconhecer que são do ego, e isso basta para nós sermos vigilantes e dizer, não, eu não quero seguir ruminando este pensamento, porque ele não me traz paz. Independente da graduação de o quanto eu aparentemente esteja certo, ou do quanto ele me afete, ou do quanto ele, dentro do ego, pareça justo eu ter raiva, por exemplo, do outro, ou do quanto eu me sinta vítima, ou do quanto estou... Não interessa. Por quê? Porque eu largo isso tudo a favor da paz, a favor dos pensamentos alegres de Deus. Por isso que aqui a tentação ainda pode vir, mas não se abre exceção, eles são reconhecidos como insuficientes porque não me trazem paz, os pensamentos do ego. Aqui, então, é feito um apelo à tua consistência, apesar do caos. Então, ser consistente a favor de Deus. Agora, como que eu faço isso? Entregando ou pensando por um instante, Espírito Santo, eu quero ver contigo. Então, o caos, ele está ali, mas eu vou além do caos, eu escolho pela consistência do Espírito Santo. Aqui no 4:7, no entanto, o caos e a consistência não podem coexistir por muito tempo, já que são mutuamente exclusivos. Então, se existe caos, então não há consistência, porque a consistência, ela só vem da ausência de caos. E se existe consistência, não há caos, porque a consistência é o oposto do caos. Então, elas são mutuamente exclusivos, onde um entra, o outro não entra. Então, por isso que, por algum tempo, nós ainda podemos existir de uma maneira que aceitamos tanto a consistência quanto o caos, mas isso não vai, como ele diz aqui, coexistir por muito tempo. Eventualmente, no que nós aprendermos a escolher pela consistência dos pensamentos do Espírito Santo, os pensamentos caóticos do ego desaparecerão. Contudo, na medida em que tens que estar vigilante contra alguma coisa, não estás reconhecendo essa exclusividade mútua e ainda acreditas que podes escolher uma coisa ou outra. Então, ainda é um passo intermediário eu ser vigilante a favor de Deus, porque eu ainda estou reconhecendo que os
que os pensamentos do ego existem, por isso que eu preciso ser vigilante. No céu não há vigilância, porque no céu não haveria contra o que ser vigilante. Na unicidade não há vigilância, porque a unicidade ela é completa, ela não tem oposição. Mas enquanto o meu sistema de pensamentos dentro da minha mente, na minha mente, aceito os dois sistemas, o do Espírito Santo, porque ele foi me dado por Deus, e não há como eu tirar, porque ele foi feito por mim. E o do ego, que eu fiz e eu aceitei, enquanto eu tiver com os dois, então eu ainda preciso aprender a escolher o que eu quero. Então, por isso que no momento que eu escolher a um, eu estou excluindo o outro. No momento que eu escolho pela consistência, excluo o caos. Ao ensinar o que escolher, o Espírito Santo, em última instância, vai ensinar-te que não precisas escolher de forma alguma. Como eu falei, no céu não há escolha. O Filho de Deus, tal como Deus o criou, não precisa escolher, porque a consistência do amor de Deus é tudo o que há na sua mente. Nós só precisamos escolher aqui, enquanto nós estivermos na mente dividida, enquanto nós não estivermos despertos, enquanto nós estamos na dualidade. Isso finalmente libertará a tua mente da escolha e a dirigirá para a criação dentro do reino. Então, aprendendo a ser vigilante a favor de Deus, a favor de manter só os pensamentos do Espírito Santo, isso finalmente vai me direcionar para despertar novamente em consciência para o céu, para aquilo que nós realmente somos. A escolha através do Espírito Santo vai conduzir-te ao reino, né? Ela é uma escolha aqui, ainda no mundo dual, mas ela necessariamente ela aponta ou ela vai em direção do reino. Tu crias através do que és verdadeiramente, mas o que és, tens que aprender a lembrar. Então, o que eu sou como filho de Deus, como extensão do Espírito de Deus? Nós esquecemos disso. Por quê? Porque nós acreditamos que nós separamos disso e criamos uma identidade separada de Deus, um reino à parte do reino de Deus. Então, o que eu sou como criação de Deus, isso eu preciso voltar a me lembrar. E é esse ser que eu sou, é esse que cria verdadeiramente. O caminho para lembrar disso é inerente ao terceiro passo, que reúne as lições implícitas nos outros e vai além, rumo à integração real. Se te permites ter em tua mente só o que Deus lá colocou, estás admitindo a tua mente tal como Deus a criou. Então, esse terceiro passo, que ainda é aqui, no mundo da forma, que ainda por enquanto é uma escolha, no momento que eu aprender a só escolher a favor da mente de Deus, eu estou admitindo na minha mente aquilo que Deus colocou nela. E no momento que eu sou só o que Deus colocou lá, eu fatalmente voltarei a me lembrar quem que eu sou em Deus. E aí eu serei de novo em consciência, tal como Deus me criou. Portanto, tu a estás aceitando como é. Já que ela é íntegra, estás ensinando paz, porque acreditas na paz. Deus ainda dará o passo final por ti, mas à altura do terceiro passo, o Espírito Santo já te preparou para Deus. Isso aqui Jesus coloca em muitos lugares e de muitas formas. O último passo para transformar a percepção em conhecimento do céu de novo será dado por Deus. Deus nos alcançará e nos trará de volta ao conhecimento do céu. Só que o Espírito Santo precisa nos preparar primeiro para isso. Como é que ele nos prepara? Quando a nossa mente não tiver mais medo. Porque quando ela não tiver mais medo, ela estará
ela será um reflexo do céu, porque no céu não existe oposição ao amor, não existe medo. E então o Espírito Santo, que ele guarda só os pensamentos amorosos, e quando nós finalmente aprender a rejeitar 100% os pensamentos do ego, nós estaremos preparados para Deus dar esse último passo. Nós temos uma lição que nos ajuda muito nisso, que é minha mente contém só o que eu penso com Deus, né? Isto é a mesma coisa que está dizendo aqui. Ela só contém isso. O resto é intoxicação do ego, que nós voluntariamente aceitamos concordar com ela. E agora nós estamos aprendendo a ser vigilantes contra essa intoxicação, né? A minha mente só contém os pensamentos que eu tenho com Deus. Ele está te aprontando para a tradução de ter em ser. Então, no céu, ter e ser são similares, são o mesmo. Não existe separação em ser o pensamento de Deus ou ter o pensamento de Deus. Então, o Espírito Santo ele nos está preparando para isso, pela própria natureza dos passos que tens que dar com ele. Tu, em primeiro lugar, aprendes que ter se baseia em dar e não em receber. Como aquele primeiro passo, para mim ter, eu preciso dar. E o ego que diz que para ter eu preciso receber primeiro. Não, no momento que eu dou, ter e ser são similares. Dar e ter são simultâneos, são instantâneos. Em seguida, aprendes que tu aprendes o que ensinas e que queres aprender paz. Então, o segundo passo, eu quero voltar a ter paz. Eu não quero mais aquela situação do ego, porque ela não me fez feliz. Eu, por um instante, eu quis ela, porque de forma até bem inocente, fiquei curiosa e quis ver o que o ego me traria, a curiosidade foi maior, mas agora eu já experimentei, não quero mais isso, eu quero a paz. E essa é a condição para a identificação com o reino, já que é essa a condição do reino. Então, qual é a condição do reino? A paz. O reino de Deus só se estende em paz. Ele desconhece outra condição mental. Tens acreditado que estás sem o reino, tendo, portanto, te excluído dele na tua crença. Por conseguinte, é essencial ensinar-te que não há dúvida quanto à tua inclusão e que a crença segundo a qual estás incluído é a única que tens que excluir. Que a crença segundo a qual não estás incluído no reino de Deus é a única que tens que excluir. Então, o nosso único problema, na verdade, é que nós pensamos que estamos fora do reino de Deus. E isso é a única coisa que precisamos rejeitar. No momento que nós aprender a rejeitar, que nós não, tudo que venha dizer que nós estamos excluídos do reino de Deus, excluídos da alegria, isso nós temos que excluir da nossa mente. Então, excluir os pensamentos do ego. No momento que nós aprendermos a isso, é aí que a volta da consciência do reino voltará. Então, nós temos que realmente, só tem uma lição a nós aprender, que nós ainda fizemos parte do reino de Deus, que a separação do reino de Deus é impossível, porque não há vida sem uma fonte de vida, e Deus ainda é a nossa fonte de vida. E pensamentos não deixam a sua fonte. Nós somos um pensamento pensado por Deus. Nós somos uma mente pensada e criada por Deus. Ideias não deixam sua fonte. Então, se nós somos pensamento de Deus e não de nós mesmos, e ideias não deixam sua fonte, nós, como uma ideia de Deus, nós não deixamos a fonte. Então, nós estamos enganados quando pensamos que estamos fora do reino de Deus. Esta é a única correção que a nossa mente precisa aceitar.
tudo mais se adequa a essa cura deste problema. Então, todos os problemas que nós pensamos que temos, eles são simbólicos dessa única situação que precisamos sanar, que é a crença que nós estamos excluídos do reino de Deus, que nós não fizemos parte da alegria de Deus. O terceiro passo é, então, para a proteção da tua mente, permitindo-te identificar-te só com o centro, onde Deus colocou o altar a si mesmo. Então, ser vigilante a favor de Deus é um passo que foi estabelecido pelo Espírito Santo para a nossa proteção. Para a nossa proteção da mente, porque nós oscilamos demais, porque nós estamos em dúvida quanto a quem nós somos. Enquanto nós não tivermos certeza absoluta na nossa experiência de que nós ainda fizemos parte do reino de Deus, nós estamos em dúvida, porque achamos que estamos num reino à parte de Deus. Então, precisamos de uma proteção da nossa mente. E esse terceiro passo, ser vigilante só a favor de Deus, então é essa proteção. Altares são crenças, mas Deus e as suas criações estão além da crença, porque estão além do questionamento. Então, Deus e suas criações estão no céu. Só que aqui, dentro da dualidade, dentro do sonho, é como se existisse um lugar, e Jesus chama esse lugar de altar, onde nós ainda podemos conectar-nos com o pensamento de Deus. Então, essa conexão aqui, ela ainda para nós que estamos aqui na dualidade, porque no céu, ter a conexão e ser a conexão é a mesma coisa, não há separação. No céu, nós somos a unicidade com Deus. Aqui, nós precisamos achar um lugar aonde possamos sentir a nossa conexão com Deus. E isso, então, é esses altares, que é uma crença, mas é uma crença que vai ser traduzida em céu. Então, o Espírito Santo guarda esse altar para nós aqui. Esse lugar onde nós ainda sentimos essa conexão com Deus. A voz por Deus, que é o Espírito Santo, só fala em favor da crença que está além do questionamento. Então, ela só fala a favor da realidade, que é a preparação para ser sem questionamento. Então, o Espírito Santo, ele ainda age aqui dentro do mundo questionável, onde eu posso escolher um ou outro, para finalmente nós voltarmos a ser sem questionamento no conhecimento, porque o estado do céu, que é o estado de conhecimento, ele conhece absolutamente tudo. E quem conhece tudo é impossível questionar, porque o questionar, ele está dizendo que existe alguma coisa que eu não concordo ou que eu não conheça. Então, no céu, que é unicidade, que é só um, eu não posso questionar com um, eu preciso dois, eu preciso ter opostos. Então, só na dualidade aqui há questionamento, e aí o Espírito Santo, por enquanto, aqui na dualidade, ele representa aquela parte do questionamento, que questiona todas as coisas que nós fizemos, e como a gente viu lá atrás, que guarda só as coisas verdadeiras e rejeita as falsas. Enquanto a crença em Deus e em seu reino for assaltada por quaisquer dúvidas em tua mente, a sua realização perfeita não é evidente para ti. Então, enquanto eu tiver com dois sistemas de pensamento dentro da minha mente, enquanto eu posso conceber as ideias do ego e as do Espírito Santo, o céu ainda não é uma consistência para mim, eu ainda não posso reconhecer ele novamente. É por isso que tens que ser vigilante a favor de Deus. O ego fala contra a sua criação, contra a criação de Deus, e engendra, portanto, a dúvida. Não podes ir além da crença enquanto não acreditares inteiramente. Então, enquanto houver dúvida na minha mente, eu estou com os dois sistemas de pensamento. Num outro lugar, Jesus diz assim, que quando perguntaram para ele, quando que eu vou saber que estou desperta?
Ele diz, quando não houver mais nenhuma dúvida na tua mente, quando tu não mais questionares, porque saberás tudo. Então, enquanto eu tiver que me perguntar quando que eu vou, ou se eu estou na consciência do céu, é porque eu ainda estou aqui, ainda estou num sistema de dúvidas. E aí o Espírito Santo, ele tem então essa reversão, eu ainda preciso da reversão de pensamento. E esses 3 passos da reversão do pensamento, que eu preciso, se eu quero ter alguma coisa, eu preciso dar isso. E se eu quero ter paz, eu preciso dar paz. E eu tenho que aprender, então, a ser vigilante a favor de Deus, porque é o reino de Deus e o reino da paz são os mesmos, são similares. E a minha alegria está só em estar no reino da alegria. Ensinar a toda filiação, sem exceção, demonstra que percebes a sua integridade e aprendeste que ela é una. Agora tens que ser vigilante para manter em tua mente essa unicidade, porque se permitires a entrada da dúvida, perderás a consciência da integridade da mente e serás incapaz de ensiná-la. Ensinar, então, é vivenciar, é pensar. Ensinar não é o que a gente está fazendo aqui didaticamente. Ensinar, eu estou ensinando a cada pensamento que eu tenho, eu estou ensinando o que eu sou. E se eu tenho um pensamento duvidoso ou dual, eu ainda não tenho consistência, eu ainda estou no caos. E aí eu estou na dúvida, como ele diz aqui. E se isso acontecer, se eu estou na dúvida, eu perco a consciência da integridade da mente. E aí eu não posso também ensinar. Se eu pensar dualmente, é isso que eu vou ensinar e repassar adiante. A integridade do reino não depende da tua percepção, mas a tua consciência da sua integridade, sim. Então, o reino de Deus, ele é completo sempre. Ele não ficou em falta porque eu estou sonhando com a separação de Deus. A integridade dele continua intacta, mas a minha consciência da integridade, essa eu perdi. Eu não estou ciente mais da integridade do reino de Deus. Eu estou ciente agora de 2 coisas. Ora dos pensamentos amorosos, que vem do Espírito Santo, e ora do caos, do ego. Então, perdi a consciência da integridade do reino. Então, apesar que a integridade não foi atingida por isso, ela não foi, em nada ela foi machucada ou de alguma maneira rompida pelo meu pensamento, mas a minha consciência sim. É apenas a tua consciência que necessita de proteção, uma vez que aquilo que é não pode ser agredido. Então, o céu não pode ser agredido, mas a minha mente, que perdeu a consciência do céu, ela precisa ser protegida. E por isso que Deus criou o Espírito Santo. Por isso que Deus nos deu o seu Espírito Santo. Entretanto, não podes ter um senso real do que é enquanto estiveres em dúvida quanto ao que tu és. Então, como é que eu vou ter novamente consciência do que é Deus, do que é o céu, se eu sequer me conheço a mim mesma, se eu não sei o que eu sou? Então, por isso que a minha mente precisa da proteção do Espírito Santo. E é por isso que a vigilância é essencial. As dúvidas sobre o que é não devem entrar na tua mente, ou não poderás saber o que és com certeza. A certeza é de Deus para ti. A vigilância não é necessária para a verdade, mas é necessária contra as ilusões. Então, aqui no mundo dual é fundamental aprender a ser vigilante a favor de Deus. Não há como despertar, não há como eu reverter meu sistema de pensamento, não há como eu saber de novo da integridade da minha mente e da alegria absoluta que ela é, enquanto
eu não aprender a ser vigilante só a favor de Deus, enquanto eu coexistir com dois sistemas de pensamento, enquanto aceitar os pensamentos do ego para mim, dizendo que eu sou, e também eu tenho dentro de mim, isso foi colocado por Deus, o que eu sou na realidade. Então, enquanto tem esses dois sistemas dentro de mim, eu preciso aprender a ser vigilante só a favor de um deles, e a favor do de Deus, porque é este que é verdadeiro, é esse que é real. A verdade é sem ilusões e, portanto, está dentro do reino. Então, por isso que eu preciso ser vigilante a favor de Deus, porque Ele é a verdade. Tudo o que está fora do reino é ilusão. Então, o que não é compatível com Deus, o que não se assemelha a Deus, está fora do reino, então é ilusório. Quando jogaste fora a verdade, tu te viste como se estivesse sem ela, sem ele, sem o reino de Deus. Então, no momento que acreditei naquelas mentiras do ego, quando pensei em separação, fiquei curiosa para ver o que isso ia dar e perguntei ao ego quem que eu era, afinal, dentro dessa nova novidade. Eu joguei fora o conhecimento de quem que eu sou. E isso fez com que parecesse que agora não tivesse mais esse conhecimento. Na nossa experiência, é como se o céu não estivesse mais na nossa mente, porque eu não enxergo mais, eu não o vivencio, eu não o experiencio mais. Ele ainda está presente em mim. Eu ainda faço parte do reino de Deus, mas não estou ciente. Fazendo outro reino que valorizaste, não guardaste só o reino de Deus em tua mente, e assim colocaste parte da tua mente fora dele. Então, isso aqui é a metafísica do curso. Nós, fazendo parte do reino de Deus, fizemos um outro reino, e no momento que fizemos outro reino, nós, para ter essa ideia de outro reino, é como se eu me retirasse do reino de Deus para acreditar nesse outro reino. O que fizeste aprisionou a tua vontade e te deu uma mente doente que tem que ser curada. Então, por isso que todo esse caos aqui, porque eu já não consigo mais me sentir parte do reino íntegro de Deus. E isso deixou a minha mente doente, porque minha mente ainda está em Deus, ela ainda faz parte de Deus, mas ela não vivencia isso. Então, por isso que ela está doente e precisa ser curada. A tua vigilância contra essa doença é o caminho para curá-la. Então, a minha vigilância a favor de Deus é dessa forma que eu vou curar a minha mente, por nenhum outro modo. Porque quando eu sou vigilante a favor de Deus, eu estou vigilante a favor do sistema do Espírito Santo na minha mente. E aí o Espírito Santo pode agir através de mim, aqui dentro do sonho, curando a minha mente. Uma vez que a tua mente está curada, ela irradia saúde e, através disso, ensina a cura. Então, no momento que a minha mente estiver curada, é o despertar, é a iluminação, é o que todos os iluminados fazem. Eles irradiam cura e eles ensinam só a cura, porque é a única coisa que eles têm a ensinar, só o que está a favor do reino de Deus. Isso te estabelece como um professor que ensina como eu. Então, aqui, uma mente curada se torna igual a Jesus. E em todo o curso, Jesus nos pede que nós venhamos a ser iguais a Ele. Porque Ele permitiu-se, Ele foi vigilante a favor de Deus. E Ele permitiu que a mente dele pensasse só os pensamentos do Espírito Santo. E é isso que curou a mente dele. E por isso que ele não tem mais ego. Ele não tem mais ego. Porque ele fez a lição de casa. Ele aprendeu a ser só vigilante a favor de Deus.
E é isso que Ele quer que nós sejamos. Então, isso te estabelece como um professor como eu, a vigilância foi requerida de mim tanto quanto de ti. E aqueles que escolhem ensinar a mesma coisa têm que estar de acordo sobre o que acreditam. Então, Jesus, ele fez isso da mesma forma como a nós é pedido agora, que nós aprendamos a ser vigilantes a favor de Deus. A Jesus também, ele como pessoa, ele passou por essa lição. Ele também teve que fazer isso, e porque ele aprendeu os benefícios disso, e ele atingiu a mente de tal forma que ele curou totalmente a mente dele, ele já não contém mais ego em sua mente. E é isso que é requerido de nós, e é isso que nós também precisamos aprender, e no momento que tivermos aprendido, nós seremos iguais a ele. Porque, como ele diz, nós temos que aprender a mesma coisa e temos que estar de acordo com o que acreditamos, de acordo com a mente de Deus, com os pensamentos de Deus. Igner, Oi. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Então, Jesus, ele se iluminou aqui na Terra, ele já não nasceu iluminado? Ele estava praticamente iluminado, mas a última lição ele aprendeu aqui, há 2000 anos atrás. Sim. Aqui ele consumou, ele deu o passo final. Ele já aprendeu anteriormente, ele já veio com a mente praticamente curada, mas o último passo, a iluminação completa, ele completou aqui, nessa experiência que nós conhecemos dele de 2000 anos atrás. Esse Jesus histórico. Ali ele completou essa vigilância, deu o último desfazer do pensamento equivocado e se identificou só com o Espírito Santo. Continuando aqui, então, o terceiro passo, então, é uma declaração do que queres acreditar, que eu quero estar em Deus de volta, né? E implica em uma disponibilidade para abandonar tudo mais. Então, para mim ser vigilante a favor de Deus, eu tenho que estar disposto a abandonar os pensamentos do ego. Se eu quero os pensamentos de paz e de alegria do Espírito Santo, que são representados aqui no mundo físico pelos pensamentos do perdão verdadeiro, eu tenho que estar disposto a abandonar o ego. Eu tenho que querer largar o ego. O Espírito Santo, ele vai fazer com que sejas capaz de dar esse passo se tu o seguires. Então, por nós mesmos, nós não temos como dar esse passo, mas o Espírito Santo nos dá a força e o poder de fazer esse passo. Então, nós não estamos sozinhos para abandonar o ego, porque por nós mesmos, nós estamos tão amedrontados por termos esses pensamentos egóicos na nossa mente, que nós nos sentimos tão culpados que não conseguimos largar eles por culpa. Mas o Espírito Santo vai nos ajudar. A tua vigilância é o sinal de que queres que ele te guie. Então, estar vigilante a favor de Deus é a abertura do Espírito Santo para desfazer o ego por nós. Então, como que essa lição de desfazer vai acontecer? O Espírito Santo faz por nós. Eu só preciso dar a minha vigilância. Eu preciso querer isso. O resto é com ele. A vigilância, de fato, requer esforço. Mas só até que aprendas que o esforço em si é desnecessário. No momento que eu tiver com a mente certa, eu não preciso mais largar do ego, porque onde um entrou, o outro deixa de existir. Então, ele, em últimos casos, a última lição é aprender que nem o esforço não é necessário. Tu despendeste grande esforço para preservar o que fizeste, porque não era verdadeiro. Então,
isso nos causou muito esforço, muito trabalho. É muito difícil, é muito custoso manter o sistema de pensamento do ego na nossa mente. Nós pagamos um preço muito alto para manter o sistema de pensamento do ego. Por quê? Porque ele não é verdade. E no momento que eu o mantenho, eu estou dando status de verdadeiro para ele. Eu estou dando realidade ao que não existe. Isso requer um esforço tremendo. Ser o pensamento do Espírito Santo é natural. Agora, manter o ego na nossa mente, isso requer um esforço tremendo da nossa parte. Isso nos exaure, isso nos cansa. Por isso que nós estamos tão cansados, tão debilitados, quando a gente mantém o sistema do pensamento do ego na nossa mente. Portanto, agora tens que voltar o teu esforço contra isso. Então, aquele esforço que eu tive para manter a favor do ego, para me ensinar que eu sou um ser à parte de Deus, esse mesmo esforço eu tenho que direcionar na direção oposta. Eu preciso direcionar esse esforço para o Espírito Santo. Só assim é possível cancelar a necessidade do esforço e recorrer ao ser que tu ao mesmo tempo tens e és. Esse reconhecimento é totalmente sem esforço, porque já é verdadeiro e não necessita de proteção. Então, ser um com o Espírito Santo é a coisa mais natural que existe. Não requer esforço algum. É simplesmente maravilhoso, é alegre, é feliz, é natural. Voltar a ser e ter e ser os pensamentos de Deus. Ser feliz é natural nos pensamentos de Deus, porque isso é real, isso já nos foi dado. Então não requer nenhum esforço da nossa parte ser um com Deus. O único esforço que nós temos que fazer por enquanto é não voltar nossa vontade ao ego. Não entregar, como tomadores de decisão, não entregar a nossa decisão de ser com o ego, a nossa identificação ao ego. Nós precisamos voltar a ser vigilantes a favor de Deus. Está na segurança perfeita de Deus. Então, portanto, a inclusão é total e a criação é sem limites. Então, tudo o que vem de Deus é verdadeiro e é leve, é natural. O céu não requer esforço algum para ser experienciado. O ego cobra um preço altíssimo para nós acreditarmos nele, porque primeiro eu tenho que dar a realidade, porque ele não é real. Eu só posso vivenciar a ele porque eu dou a realidade a ele. E isso requer um esforço tremendo. É isso que nos cansa. Não é o dia a dia, não é o corpo, não é as nossas tarefas diárias que nos cansam. Isso aqui é o símbolo do cansaço que está na mente. Esses cansaços físicos e mentais que nós temos aqui no mundo dual. O esforço que nós gastamos a favor da vigilância do ego. Ser vigilante a favor do Espírito Santo não requer nenhum esforço, mas por enquanto requer disciplina. Porque nós estamos tão acostumados a ser vigilantes a favor do reino separado do ego, que nós não temos disciplina mental alguma de estar vigilantes a favor de Deus. Então, inicialmente, aparentemente, é um esforço para nós, porque nós estamos desaprendidos dessa lição, de estar a favor de Deus. Mas isso aumenta gradualmente, quanto mais nós praticarmos de vivenciar as nossas situações a favor de Deus, com mais leveza isso verá. Então, como que eu vivencio os pensamentos de Deus? Os pensamentos amorosos. E aquilo que não é amoroso, eu perdoo, eu largo para o Espírito Santo. Isso é o perdão
verdadeiro. O Espírito Santo faz isso. Ele desfaz aquilo que não fecha com o reino de Deus. E ele faz a triagem daquilo que contém algo que venha de Deus. E ele guarda para nós aquilo que é totalmente a favor de Deus. Então, com isso, nós concluímos essa lição a favor de Deus. E, na verdade, na semana que vem, no capítulo 7, as dádivas do reino, é uma continuação desse mesmo tema, que é o último passo, que ainda é uma sequência desse mesmo assunto. O último passo é o início de um novo capítulo, mas é esse o último passo dado por Deus. Que esse próximo capítulo, que são as dádivas do reino de Deus, vai ser uma consequência natural do que virá através da mudança da nossa mente. Aprendemos até aqui como mudar a nossa mente e semana que vem vamos aprender o que ganhamos ao mudar a mente. Então, era isso que nós tínhamos. Com isso, nós concluímos também esse capítulo 6. E estamos abertos agora. Vamos ver se tem alguma coisa no chat. Essa lição nos diz bem claramente aquilo que é difícil manter uma mentira. Esforço, quando você conta uma mentira, que você precisa sustentar aquela mentira, isso te traz um esforço enorme. Então, essa lição deixa isso tão claro, né? Essa similaridade. Exemplo. Sim. É um exemplo. Até aqui no mundo físico, né? No momento que eu menti, o tempo todo eu tenho que dirigir a minha vigilância para não me contradizer. Eu tenho que sustentar a mentira. Senão eu vou ser pega pelo ato de ter mentido. Enquanto que se a gente diz a verdade, não precisa ser vigilante, ela sempre estará na lembrança, porque tu só está relatando uma verdade, né? Isso é um exemplo clássico de como que até aqui no mundo físico, quando eu me coloco numa situação de mentira, o quanto eu tenho que estar vigilante, o esforço gasto para fazer as coisas se encaixarem dentro da mentira. Enquanto que, na verdade, quando é uma verdade, não precisa vigilância nenhuma, porque está sempre na mão. Basta lembrar daquela verdade e ela será consistente, porque ela é verdadeira. Mais alguém gostaria de contribuir? Oi, Ing. Oi. Uma coisa que eu observei durante a aula, e me observei, em relação a essa questão das ações do ego, é que a gente, quando começa a estudar, quando eu tô falando aqui, tô falando de mim, né? Tipo, quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, e acredito que talvez outras pessoas passem por isso, a gente fica muito deslumbrado com tudo isso que a gente ouve, e parece que a gente descobriu uma saída, né, para aquilo que a gente não gosta aqui no mundo, né? Fala, nossa, descobri quem é que causa todos os problemas da minha vida. Só que uma coisa que a gente não observa é que o ego age também nas coisas que a gente gosta. Não é só no que a gente não gosta. E, pelo menos comigo, o que mais me aprisionava era soltar aquilo que eu achava que era gostoso, que eu confundia com felicidade, mas era euforia, né? Porque com o tempo eu entendi que a felicidade que vem de Deus, ela vem da paz. E quando é do ego, tem sempre aquela sensação de que pode acabar. Quando vem de Deus, pode mesmo. Não tem a sensação de que pode acabar. E aí o que a gente faz? Você fica o tempo todo preocupado em manter qual é a próxima ação para você manter essa sensação. Só que não é felicidade, é euforia, porque se é felicidade, ela já é tua, não tem risco de perder, né? Então, prestando atenção nessa aula, eu percebi o quanto o ego ilude a gente nas coisas que a gente pensa que são boas. Então, a gente não tem que desistir só do que é ruim. A gente também precisa observar as nossas sensações
quando você está em uma situação que você julga boa. Por que eu estou achando que isso aqui é bom? Exato, foi isso que ele diz aqui no início quando ele disse que o ego engendra diferentes estados de ânimo. A Sim. mesma coisa que tu diz, o ego engendra alegria, sim, mas não é uma alegria verdadeira, ela é confundida com prazer, ela é confundida com coisas relacionadas ao corpo. O corpo é o ídolo disso, ou a um estado psicológico individual, que é uma idolatria, e não é estendível a todos, ela é individual. E ela tem data marcada para acabar e ela pode ser roubada, bem isso que tu falou. Então, a vigilância a favor de Deus, não é preciso aprender a ser vigilante contra o ego. O bom é isso, porque o ego tem milhares de maneiras diferentes. Não é só as coisas sofríveis, não. É essas alegrias, como tu diz. Então, Isso o aqui ego teria tanta coisa, né, Neto, para ser vigilante, mas se a gente é a favor de Deus, a gente está rejeitando automaticamente tudo isso. Então, essa é a beleza dessa lição de hoje. No momento que se é, né? E sabe um exemplo que eu percebo? É assim, quem aqui nunca sofreu da síndrome do fantástico, né? Você passa a semana inteira, tipo, esperando, nossa, vai chegar o final de semana. Aí chega o final de semana, quando chega domingo, logo depois do almoço, você fica assim, eu tava tão feliz, nossa, meu Deus, amanhã começa a semana. Por que a gente não é feliz a semana toda? Porque a gente é manipulado pelo ego, porque se você tá com Deus na mente, você entende que tudo que você tá julgando confortável ou desconfortável, são setas para você relembrar que você tá na meta verdadeira ou na meta temporária. Se eu estou desconfortável, me conectei com a meta temporária aqui. Se eu estou com a sensação de que isso vai acabar, estou numa meta temporária. Exato. E para ninguém ter medo, então, quando está ainda nas metas temporárias, tem esse trabalho do Espírito Santo, essa triagem, que aquilo que é bom, de fato, dentro das coisas aqui, não há sacrifício também. Sim. Ele só desfaz aquilo que realmente nos fere, aquilo que não está de acordo com aquilo que realmente vai nos trazer felicidade, que é aquilo que é a alegria de Deus. Sim, nossa, essa aula foi maravilhosa. Quer dizer, todas são, né? Mas eu acho que essa é um desmascarar o ego mesmo. Isso. Vamos ver aqui do Kendi no chat. Uma maneira de ser vigilante é evitar assistir noticiários e, em vez disso, fazer exercícios e assistir aulas do Senhor. Isso porque ainda os noticiários afetam a minha paz. Não sei se estou certo agindo dessa maneira. Olha, Kendi, se está no teu roteiro assistir noticiário, então dá para assistir pelo Espírito Santo para ver pedidos de amor no noticiário e estender amor aonde lhe falta. Mas se já não te atrai noticiário, então desliga a TV que está de bom tamanho. Alguém gostaria de mais alguma contribuição? Vem um pouco, não sei até que ponto, em alguma medida deve ter a ver, mas essa questão dos relacionamentos, né? Essa questão de como a gente busca, às vezes de formas muito sutis, angariar simpatia, afeto, como nós somos muito voltados para isso, por causa da escassez do ego, né? E para a gente se observar, eu tenho feito muito isso. Então, às vezes é muito sutil, você acaba dizendo um sim, que você gostaria de dizer um não, mas a gente vai abrindo muitas concessões indignas, muito sutis às vezes, em troca dessas barganhas. E quando a gente vai obtendo essa aceitação, entre aspas, falsa, e de alguma medida também ofertando ao outro, porque o outro é a gente, né? Vai gerando uma euforia muito falsa, como o Márcio falou. Então, nessa medida também, eu procuro estar trazendo muito essa vigilância
E estou fazendo muito isso, da questão dos relacionamentos. Dentro do possível, ter uma transparência respeitosa e uma vigilância para evitar entrar nessas trocas. Ou quando entrar, a gente observa, a gente aprende, porque faz parte. Mas eu sinto que o sistema do ego, ele vai muito nessa dinâmica dessas euforias, dessas alegrias. Os relacionamentos trazem muito amor, muita alegria. Mas quantas vezes a gente também está angariando uma euforia falsa, uma aceitação do outro que não é aquilo que realmente, né, o amor, ele vem de Deus, ele não vem do outro, né? Mas a gente fica nessa sensação de escassez. Então, não sei o que me vem aqui, eu procuro me observar muito nisso, essas ciladas também, sabe? Às vezes é um sentimento mais calmo, mais tranquilo, mais pacífico, não tem aquelas trocas tão eufóricas. Eu tive muito isso na minha vida, de ter amizades, uma euforia, uma coisa louca, ai meu Deus, pá. Aí daqui a pouco eu me observar e eu estava fazendo concessões indignas, sem perceber, e esperando isso do outro também, porque a mesma dinâmica que a gente, né, faz com o outro, faz com a gente. Então, às vezes é um sentimento mais pacífico, mais interior, mais intimista, mas a gente não se predispõe tanto, talvez, ou se observar como que essas dinâmicas funcionam. Eu acho que é uma coisa mais dos relacionamentos especiais mesmo, sabe? Que eu tenho observado aqui. Que veio aqui na minha mente quando o Neto falou essa questão da euforia. E isso aconteceu muito com os relacionamentos comigo, relacionamentos de amizade, de modo geral. E hoje eu tenho ficado mais vigilante, mais cuidadosa com essas dinâmicas. Isso me fez lembrar assim que Jesus diz: nós fomos maus professores a nós mesmos. Não é só o Espírito Santo que é um professor digno do ser que nós somos. Então, no momento que a gente entrega o relacionamento ao Espírito Santo e daí passa a interagir, porque nós ainda precisamos interagir, é outro sentimento, né, Flora? É uma liberação. Então, nós não temos condições de sermos professores de nós mesmos. Mas o Espírito Santo tem. Com certeza, Ingrid. Essa arrogância do ego de achar que, nossa, eu caí, certeza absoluta que a gente não tem mesmo. E ainda bem que temos esse professor. Flora, eu me observei também muito, e ainda me observo desse lugar que você disse, porque eu via essas concessões que eu fazia, vinha de um lugar de medo de rejeição. E não percebi, era como se fosse assim, fica muito sutil no relacionamento, como se você tivesse que abrir, para o relacionamento dar certo, você tem que ceder em algumas coisas. Então, assim, e não é medo de rejeição. Então, eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou ter esse retorno dessa pessoa. E é o nosso medo de rejeição. Muitas vezes eu percebia isso em mim. Sabe quando você faz um carinho e você fica esperando de volta? Era uma barganha. Eu ficava assim. Aí, se a pessoa viesse e fizesse o carinho, eu falava, nossa, como eu sou querido, mas não é, nossa, eu não sou rejeitado. E eu comecei a observar isso em mim, assim. E vem da sensação de escassez, né? Desse medo que a gente tem da falta. Nossa, muito bem lembrado isso que você trouxe. Vem muito da ideia de que nós fomos rejeitados por Deus. Por Deus. E eu fazia muito, em várias coisas, assim, desde dar um presente até, tipo, sabe, levar comida para a pessoa na mesa. Eu falava, meu Deus do céu, como que... E hoje eu me observo, assim, se eu tenho vontade de fazer algo, eu penso, isso está vindo de onde? Eu observo qual é o pensamento, porque vem uma sensação antes, né? Vem uma sensação antes da ação. Então, quando eu sinto a sensação, eu pergunto, qual é o pensamento que está me fazendo querer agradar essa pessoa? Eu estou esperando algo em troca? Ou realmente vem do reconhecimento do Cristo nele?
Né? Nossa, Sim. muito bom isso que você falou. Sim, né? Essa vigilância, isso é uma vigilância, Márcia. vigilância. Essa observação, uma vigilância a favor de Deus. Eu quero que venha só da mente amorosa, da central do amor. Eu não quero que venha que venha da barganha, que né? venha do ego, que venha da separação. Eu tô ficando tão assim na vigilância, tão biruta com a vigilância, que eu gosto muito de perfume importado, né? E há algum tempo eu comprava muito. Aí, esses dias eu fui mexer aqui nas minhas coisas e tem um perfume que eu adoro e tava acabando. Daí eu falei, nossa, vou comprar outro perfume, não sei o quê. Aí na hora eu parei assim, opa, qual é a sensação que eu tô querendo comprando esse perfume? Aí eu me lembrei que quando eu passo, as pessoas comentam, que perfume gostoso, que não sei o quê. Falei, gente, é especialismo. Falei, não, eu sou o filho de Deus, eu posso até passar desodorante no sovaco que vai cheirar a mesma coisa. Não vou comprar perfume nenhum, não. Eu tô comprando para querer exercitar meu especialismo. Então, assim, acho que eu tô ficando até meio piruta já. Mas faça na mente da paz que tudo bem. Biruta no bom sentido, né? Sim. O biruta liberado. Porque os totalmente libertos no mundo para o ego são birutas. Exatamente. Mas no reino eles são felizes. Então, eu vou concluir aqui, que nós já temos 1h20. Então, agradecer aqui essa participação ativa de vocês. Gratidão a Jesus por esse material, o Espírito Santo que tem nos acompanhado nessas aulas. E uma boa noite a todos.